Podcast À Margem do Esporte. Com o oferecimento de Dona Help, Centro Acadêmico Vladimir Herzog, CCTA, Centro de Comunicação, Turismo e Arte. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma matéria que aconteceu durante a Copa do Mundo, um acontecimento revoltante, que foram a situação de alguns jovens e pessoas que foram encontrados em situação de trabalho escravo em um clube de futebol. Para conversar com a gente e comentar mais sobre esse tema, nós convidamos o jornalista esportivo e responsável pela matéria, Matheus Henrique, e o jornalista esportivo e especialista em direitos do esporte, Diego Arruda. Muito obrigada pela presença, meninos. Oi, Duda. Oi, Mabel. Queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz pela oportunidade de mostrar essa matéria, esse trabalho e debatermos sobre um assunto tão importante e relevante dentro do esporte, dentro da nossa sociedade. Bom, primeiro eu agradecer a participação, né? Um tema muito enriquecedor que a gente vê poucos debates, né? Inclusive a gente vai falar sobre como esse tema foi ofuscado e é bom a gente dar essa visibilidade a uma pauta tão importante. Sobre jovens, cerca de 255 pessoas, entre elas alguns jovens que foram encontrados e resgatados em diversos estados do Brasil. Esses jovens, eles foram vítimas de um esquema de tráfico humano e foram encontrados em situação análoga à escravidão. Então, eu queria começar com vocês, meninos, perguntando o que vocês acham, Matheus, né, que é o responsável pela matéria, o que você acha do assunto, como foi para você escrever sobre esse tema. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Como você falou, realmente foi uma mega operação que aconteceu em todo o país. Aconteceu em 26 estados, em 26 locais diferentes, né? Enquanto o mundo estava olhando para a Copa do Mundo, o espetáculo estava acontecendo nos bastidores, nas entrelinhas, justamente esses casos, que foi o caso de escravidão, esses jovens se encontraram na situação análoga à escravidão e também foram vítimas desse tráfico de pessoas, né? Eles foram encontrados em situações totalmente insalubres, eram expostos a jornadas excessivas de trabalho, não tinham acesso à alimentação, eles não tinham acesso à educação. Então, realmente, o ambiente que eles se encontravam era totalmente ruim para a realização daquele trabalho. E lembrando também que a maioria desses jovens, que eles são buscados por olheiros, né? A maioria desses jovens vem de locais onde famílias também vivem em situações precárias demais. E essas pessoas oferecem muita coisa, oferecem um mundo, né? Tem um leque muito grande de promessas. Então eles foram mais vítimas desse caso, onde olheiros chegaram para as famílias e ofereceram várias coisas para esses jovens. E na esperança da melhoria de vida, essas famílias cederam, eles viajaram e, graças a essa operação, eles foram encontrados, né? Nessa situação, uma situação totalmente horrível, totalmente revoltante, exatamente, a palavra é revoltante, porque, como a gente falou, são jovens, né, que saem das suas casas, saem do seio das suas famílias, na esperança realmente de melhorar a vida da sua família, de realizar o sonho, e acontece esse tipo de coisa. Infelizmente também, só para completar, Diego também está no meio do esporte, ele pode falar um pouco melhor, que infelizmente não é um caso isolado, né? A gente viu que houve realmente esse encontro desses jovens, o resgate deles, mas infelizmente não é um caso isolado. Porém, a gente vê que pouco se fala, pouco se fiscaliza e, mais ainda, pouco tem responsáveis por esse tipo de coisa. Faz com que todo mundo se una em frente às TVs, sempre em futebol. E eu acho que eles se aproveitaram, além dos sonhos, das expectativas desses jovens, que têm isso como algo totalmente, sabe, como se fosse uma meta, uma realização. Se inspiram nos jogadores que eles veem na TV, que muitas vezes foram jovens periféricos, que ascenderam socialmente, que conquistaram fama e reconhecimento mundial. Eles se aproveitaram dos sonhos desses jovens e ainda por cima, eu acredito que também tem a relação justamente com a época, onde todo o país estava tão fissurado no acontecimento da Copa do Mundo. Eles se aproveitaram dessa época
criarem, desenvolverem todo esse esquema sem que eles tivessem tanta visibilidade, sem que as pessoas tivessem voltado a atenção a isso que estava acontecendo e usar isso como um plano de fundo para esconder todo esse esquema assim absurdo. E eu acho que, como o Matheus falou, né, a gente tem essa visão ampla de que não é um caso isolado. Eu vi aqui na matéria que foram 26 operações em estados que vão do norte, centro-oeste, nordeste. Então é algo que percorre o nosso país inteiro. E eu acredito que talvez até em outros países. E eu queria agradecer a você, Matheus, por ter tido essa visão de expor isso para as pessoas. Porque eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Precisa quebrar um pouco do que as pessoas pensam que o esporte é só aquele sonho, é só esse sonho, principalmente no Brasil, que é o país do futebol. Eu acho que é importante ter essa quebra de realidade um pouco, de que o futebol não é só um sonho, a realidade pode ser bem dura às vezes. Eu não vejo muitas matérias que retratam essa realidade. Então eu queria agradecer novamente sobre a importância de vocês se disporem a vir aqui comentar com a gente sobre isso e de mostrar para o nosso público que essa realidade ela existe e de que não é um conto de fadas o futebol, o esporte no geral. Ele pode ser sim muito cruel e que a gente tem que tomar cuidado com onde nós colocamos, para onde nós impulsionamos nossos filhos, nossos parentes e ter sempre, porque a gente sempre pensa que é uma realidade distante da nossa, até acontecer com alguém. Então é importante a gente ter consciência e evitar ao máximo fazer tudo ao nosso alcance. E aqui a gente está fazendo nosso papel de divulgar isso e de conscientizar as pessoas. Então é importante que cada um faça a sua parte e que se souber alguma situação ou de alguém que passou por algo, pode entrar em contato para contar como foi sua história ou então entrar em contato com as autoridades caso tenha sido necessário. Além de que na matéria do Matheus Henrique está tendo muito mais detalhes sobre como toda a operação aconteceu, como você pode identificar essas propostas que muitas vezes são enganosas. E você pode conferir isso no perfil dele. Vão dar uma olhada nessa matéria, fiquem alertas para que isso não se repita com pessoas que nós conhecemos e com outros jovens que cultivam esse sonho de ascenderem socialmente e participarem desse mundo do futebol. Eu também queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Dona Help, ao Centro Acadêmico Vladimir Herzog, ao CCTA, o nosso Centro de Comunicação, Turismo e Arte, e a vocês, o nosso público, que estão nos acompanhando e nos ouvindo de casa, ou do trabalho, ou no caminho, para qualquer lugar que você esteja indo. Quero agradecer também a nossa equipe, que sem eles nada disso seria possível, a nossas filmmakers e a nossa diretora, Luane e Laura, e ao nosso assistente de áudio, Gabriel. Obrigada a vocês.